Chegamos! É o Deu Liga na área! Dá o like, comenta, compartilha, manda mensagem, porque olha, terceiro episódio, hein, Manuel? Terceiro episódio, tamo na área, Manuel de Oliveira. E Rafa Cadê que faz o brinde, faz o touch. Porque aqui é assunto da Sempre Liga, com certeza. É o podcast que você acompanha em todos os lugares desse mundão de meu Deus. E hoje... Esse podcast de hoje tá só o creme do piqui, meu filho. Pensa num trem bom, pensa numa prosa boa que a gente vai começar agora no terceiro episódio do Deu Liga. E eu queria, só pra a gente entrar no clima, que você soltasse aquela música que você tava colocando nos bastidores, porque tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Você gosta de música, né? Eu tô ligado. Bom. Irmão, então sente só o clima, manda mensagem, participa, sugira convidados, porque o clima de hoje é esse aqui, ó. Chegou a tropa de elite, eu sou duro de rua. Calma. Eu posso explicar. Manuel de Oliveira, quem é o nosso convidado hoje para esse super bate-papo, essa resenha sem filtro algum? Rapaz, a gente vai falar de um homem que é referência aqui no Distrito Federal. O homem já salvou várias vidas. O homem já participou da Força Nacional. E pasmem, ele entrou na PM por acaso. Um policial militar que todo mundo conhece em Brasília, vai contar muitas histórias. O cara trabalhou até na Cidade de Deus, hein? Esse tem assunto pra falar com nós. Vamos receber, então? Vamos, senhoras e senhores... Coronel Miquelo Bueno, bate-papo! Ele tá com nós hoje, como é que você tá? Eu vou chamar nem de Coronel Miquelo, grande parceiro hoje, tirou a farda, tá vendo? O cara anda sem farda às vezes. Rapaz, e ele tá traiado, bonitão, né? Bonitão, não sei. Bonitão eu não sei, porque a gente, né, sabe como é que é? Tá bonitão igual nós. Miquelão, seja muito bem-vindo, Miquelão. Obrigado. Que legal ter você com a gente hoje no nosso Deu Liga. Sinta-se em casa, à vontade, porque vamos bater muito papo sobre tua carreira, né? Afinal de contas, quanto tempo de polícia já? Polícia Militar aqui em Brasília? 27 anos. 27 anos. Estamos fazendo conta... 1998 começou lá? Isso, começou em 1998. Jornalista. Vou te contar, hein? E conta pra gente, hoje, onde você tá hoje na polícia? Porque já foi porta-voz da polícia. Já trabalhou na Força Nacional. Você tá onde hoje pra galera? Desculpa te interromper. Não, quando eu trabalhava no Cidade Alerta, fazia só reportagens especiais, eu acho que eu entrevistei o Miquelo umas 174 vezes e contando. O cara era porta-voz. Tudo que tinha de BO na polícia, você tinha que dar a cara pra falar. Isso. Claro que hoje você tá no batalhão. Como é que tá a sua vida hoje? Tá mais tranquila do que sendo porta-voz? A vida de policial nunca é tranquila. Não tem jeito. É sempre muito tenso e muita demanda. Você não consegue ter final de semana, feriado, você não tem nada. Às vezes até à noite você perde, porque é demandado o tempo todo. E comandante de unidade não chega a ser diferente, né? Com vocês, era o tempo todo vocês, os repórteres, mandando demanda, eu tendo que explicar coisas o tempo todo, né? E mostrando o lado positivo, correndo atrás de mostrar o lado positivo da PM, que é muito grande, e tentando convencê-los a mostrar. E agora eu estou lidando com a comunidade. E foi bom porque da comunicação eu trouxe esse relacionamento. Eu me relacionava muito com jornalistas e agora estou me relacionando muito com a população, dando essa abertura e eles têm gostado bastante. Miquel, conta pra gente essa parada lá na Cidade de Deus, né? Essa operação na Força Nacional. Isso foi quando e como foi? 2007, eu fui o terceiro oficial da polícia aí para a Força Nacional, foi no Rio, né? E a gente eu fiquei numa base que fica perto da Mangueira, chama São Cristóvão, o bairro, né? Uhum. Aí tem várias histórias para contar, é bem diferente de ser policial aqui no DF. Lá o policial ele está numa guerra mesmo, uma guerra civil, onde ele tem que tomar todo o cuidado dos direitos humanos, de ser um policial, de proteger a população e, ao mesmo tempo, ele é atacado com munições, com instrumentos de guerra. Então, é um lugar assim que os caras têm que ser herói e assim, o salário ainda não é um salário digno. São os caras que, quem é um policial lá honesto, trabalha bem, acredito que tem um lugarzinho no céu. Hoje já tomou algum tiro? Graças a Deus, nunca. Nunca tomou? Já chegou assim, por exemplo, na Força Nacional teve situações que a gente chegou a trocar tiro ali, mas não chegou a atingir a gente, não. Até falando disso, né, cara? Hoje você falou assim, que é quase uma guerra. Hoje você acredita, falando assim, no cenário do DF, em torno, Rio de Janeiro, hoje a bandidagem, às vezes, ela tá tão armada quanto a polícia também, infelizmente. Tá.
Assim, Hoje os caras aqui têm no- arma, irmão, calibre pra derrubar helicóptero. Aqui Imagina. no DF, não. Aqui no DF, assim, a gente estava até conversando sobre que aqui não tem muita letalidade dos policiais. O que eu vejo aqui, o Miquelo, né? Aqui os policiais trabalham muito bem. Inclusive, olha só, esse final de semana, mais de 26 armas apreendidas. Então, a gente tira a arma do criminoso, deixa ele sem a ferramenta, ele não consegue agir contra os policiais. Mas lá no Rio tinha muita arma pesada, né? Os caras no Rio. Nossa, cara, lá é muita coisa pesada, é arma de guerra mesmo, assim, que nem muito dificilmente está na mão dos policiais. Pior essa arma chegando na mão dessa galera toda aqui, né? Da bandidagem. Parabéns da polícia. Né? Claro. 26 armas apreendidas. Palmas. Palma pra polícia militar. Palma pra polícia militar. Mas eu quero bater um papo com o Miquelo, saber da vida dele, né? Como Pois a é, carreira. rapaz. Conta pra gente, Miquela. Você sempre sonhou em ser um policial, militar? Ih. O que você queria ser na sua vida? Jogador de basquete. O cara tem 2,5 metros. Jogador de vôlei. Cara, eu nunca imaginei ser policial. Nunca na minha vida. Eu fui fazer o vestibular. Na época do meu concurso de policial, era pela UNB. Era o vestibular do UNB. E aí era nível médio, vestibular do UNB. E eu estava tentando medicina. Inclusive, eu cheguei a passar em outro estado, na época que eu passei para a polícia. Em medicina? Em medicina. Só que eu não fui, porque na época eu não tinha aquele negócio de internet muito fácil. Eu fui chamado na terceira chamada. Depois que eu fiquei sabendo, eu já tinha perdido. Poxa. E aí eu entrei na polícia sem querer. Eu fui fazer o concurso, um cara apareceu do nada, me contou a história da polícia, que ele ia fazer um concurso para bacharelado de segurança pública. Ele não falou nem que era da polícia militar, ele falou que era do exército. E aí eu fiz concurso, porque ele falou um monte de vantagem que tinha, que era legal, assim, eu gostava das Forças Armadas. E eu falei, vou fazer. Aí quando eu soube o que era depois, eu fui me procurar, entender o que era. E aí, muito engraçado. Eu não acredito em coincidência, acredito em providência. Então, era para eu ser policial. Uns 2 amigos meus eram policiais sem eu nem saber. E eu conversando com eles quando eu não tinha passado. Pô, entra, cara, é muito bom, você vai ser oficial, você vai ajudar muita gente, é um trabalho bem bacana. Eu falei, vamos ver. Aí eu fui pesquisando. Meu pai e minha mãe não queriam que eu entrasse de jeito nenhum, por causa do perigo. Que acreditavam que era muito perigoso. Muito pai não quer, né? E aí eu depois de muita provação, vi que era para entrar. E eu entrei. Pô, já tá tanto No começo, hoje eu sou apaixonado. Apaixonado. tempo. A gente brincou no negócio da altura. Você tem quanto de altura, Manuel? 1,91. Tem quanto de altura? 1,94. Ah, tô bem servido aqui, 1,78. Nossa. Tô brincando, 1,71,5. Rapaz, eu vou te falar. Com 1,91, eu sofro demais, principalmente Carro. andando de avião. Nossa, você ia falar Andando de isso. avião. Não, e- Como é que você anda de avião? Você anda de lado? Cara, Você usa 2 poltronas? Cara, depende. Eu tento pegar aquela cadeira lá na frente que é mais espaçada. Sim, ali. o espaço, Mas, cara, tudo pra mim é difícil. Carro. 1,94. Carro, pra mim, eu vou ter que começar a comprar carro chinês, que apesar de serem pequenos, eles gostam do Ou espaço. caminhão, né? Não, mas É isso o que eu ia caminhão, perguntar. Eu queria pegar isso na prática. Não, aproveitar mesmo. Pô, porque o pessoal fala, qual a altura mínima pra entrar na polícia? É 1,70? Agora eu não lembro, mas acho que é 1,70. Tem, assim, batalhões que sejam mais 1,65, fáceis pra você, 1,65. pra quem é alto? Por exemplo, porque eu sei que pro cara trabalhar no choque, ter uma estatura média é legal, porque ele tem que ter mais mobilidade. Ou, na verdade, ao contrário, não sei. Pra você que é alto, tem aquelas dificuldades ali na ação, ou você é um cara, por exemplo, que corre bem, ou tem mais facilidade no choque, no BOP, BP Cães, não sei. Isso aí não é da altura, é da desenvoltura, né? Não tem uma recomendação de altura assim, não? Não. Aí o que acontece? Você faz os pré-testes ali para entrar num curso desse, especializado, e se você passando, você entra. Aí não depende da sua altura, depende do seu preparo. Pô, legal, aí é bom. Aí eu gostei. Com certeza. Então dá pra eu ir ainda um dia, por isso. Rapaz, pode aí. Eu sou baixinho, mas eu sou valente. Para, não inventa não. Menos. Ô, Miquelo, conta que, por exemplo, a galera que gosta da TV, gosta também de ver os bastidores da TV, né? Quais são os bastidores da PM? Por exemplo, os bastidores em uma operação, né? Como é que é feita ali a preparação, a conversa entre vocês, policiais? Assim, eu vou falar o meu ponto de vista, né? É bem bacana. Eu vejo uma organização muito grande nas polícias, principalmente na nossa aqui. E a gente sempre faz um debriefing depois para ver os erros. E antes a gente faz muita reunião. E qualquer operação é muito bem planejada. Apesar assim, de todas as operações que tem muito, vamos dizer, intempéries, né? Às vezes os órgãos mandam para a polícia ali em cima da hora, para a Secretaria de Segurança, os dados, o que a gente vai saber, muda de uma hora para outra. Eu comandei um jogo de futebol que esperavam 10 mil torcedores.
Aí deram ingresso de graça e passagem de graça. De 10 mil passou para 60 mil. Qual foi? Isso em 2 dias do Candangão. Então, assim, Afinal. a gente teve que planejar ali rapidão. E a polícia tem uma estrutura, uma desenvoltura, você vê assim, eu tenho muito orgulho porque os caras são muito bons. Cada dia é alguma coisa diferente, né? Não tem assim, eu vejo a polícia, tanto é que o policial militar, eu vejo todos os policiais militares, quando eles vão trabalhar em qualquer outro órgão, eles são requisitados e as pessoas gostam, porque a gente tem uma desenvoltura para lidar com o imprevisto. O imprevisto mesmo. Muita gente, quando vê o imprevisto, ele trava. E o policial militar ele é treinado para lidar com o imprevisto. Com coisa, por exemplo, o policial militar está na rua. Tá 2 caras ali na viatura. Aí tem um assalto a banco, os caras com um fuzil. E aí? Não estava preparado ali na hora. Mas eles vão ter que se virar. Então, a gente tem muito isso do imprevisto, de lidar com situações extremas. Qual é o procedimento? Depende, cada... Correr? Não, a gente pode parar em algum ponto, cercar, chamar apoio. O cara tem que saber fazer. Mas o importante é sempre mesmo... Se tirar a cartilha, tem que saber que ele tem que abaixar, tem que correr para trás da viatura. Mas o recomendado é sempre chamar reforço, né? Sim, lógico. Não encarar sozinho não, porque Sim, pô, você não. pode causar uma coisa pior. A gente tem que estar sempre em vantagem, não em desvantagem. A gente vai falar muito, claro, do trabalho dele como policial, né, Manuel? Mas o cara também na rede social tá bombando, viu, gente? Tem vários seguidores, tá naquela onda, quase que um blogueiro. Blogueiro não, influenciador. Tem muita, Estourar. Mas como você foi porta-voz, vamos lá. Eu não tô aqui pra aliviar, não é verdade? Vai dar na canela do vou policial. Dar, porque é o seguinte, vou dar na canela dele. Olha lá ele lá. Deixa eu falar, você não acha ainda que aquela linguagem da polícia, quando vai se comunicar com a população, ela tem que... não é melhorar, mas tirar um pouquinho daqueles termos poliacescos. Você não acredita nisso? Sim, Porque tem sim. vezes que a gente está fazendo matéria aqui, foi feito um acompanhamento e o latrocida, rapaz, uns termos técnicos, que tu fica assim, tudo bem, é o termo correto, técnico, mas a linguagem tem que ser a linguagem do povo, às vezes. Você tentou mudar isso ao longo do seu trabalho como porta-voz? Você deve ter Você acha percebido. que tem mudado? Como é que tá? Você deve ter percebido, porque quando eu me tornei comunicador da PM, igual eu falei para vocês, tudo na minha vida foi um destino. Inclusive a comunicação. Eu era negociador do BOP. Do BOP não, era negociador, trabalhava junto com o BOP. Nessa época o negociador não era junto com o BOP, hoje é. Boa. E eu era um dos negociadores principais da polícia. E eu dava muita entrevista. Aí eles viram, gostaram e me chamaram para dar entrevista. Quando eu comecei, eu fui fazer um curso com a polícia de Washington. Mas foi sorte esse curso, sorte entre aspas. Só tinha as altas autoridades lá. E quando eu fiz esse curso, o pessoal do curso, que era a chefe da polícia de Washington e a chefe da CNN de Washington, aí elas me chamaram numa sala e falaram, você tem todas as características de um comunicador. Quase ninguém aqui tem. E eu fui, assim, vamos dizer, ao caso. Ela até falou, sua polícia deve ter estudado bastante para te mandar para cá, não sei o quê. Aí eu não ia falar nada, né? Fiquei quieto, porque nessa parte não tinha acontecido. E aí eu usei muito do meu, vamos dizer assim, o dom que eu tinha, que é o linguajar simples, né? Eu falo simples, é igual ele falou, porque se a gente não falar simples, a dona de casa que está lá não vai entender. Claro. Então tem que ser um linguajar que todo mundo entenda. E eu briguei muito por isso dentro da comunicação. E tinha, lógico, a ala contrária, porque é normal isso, né? Porque as pessoas querem que a gente fale um linguajar técnico. Eles têm a visão, mas você tem que comunicar, as pessoas têm que entender, igual vocês têm que entender. E aí as pessoas entendem quando você fala em linguagem simples. Se você falar em linguagem policial, tem muita coisa que ninguém sabe. Pô, até aí não pode falar furtar, roubar. Meu irmão, tem gente que não sabe nem a diferença de arma pra pistola. Sabe. Não sabe nem a diferença de furtar e roubar. Exatamente, pô. Você tem que ser claro, eu acredito nisso, né? E na rede social, ele tem dado show nessas paradas também, né? Michelo, tem um detalhe que chama a atenção quando a gente fala em polícia, né? Muitas pessoas têm uma visão diferente da polícia. Pensa que a polícia realmente é uma polícia não acessível, é uma polícia que trata-se de ditadura, é um modo ditador militar mesmo, e enfim. Hoje a polícia está como? Hoje a polícia é mais acessível, os policiais eles conversam nas ruas ou não? Os policiais estão ali só para... Eu não vejo esse outro lado, assim, eu vejo muita gente vendendo isso aí, essa ideia de que a polícia não é acessível, mas no meu dia a dia, eu não vejo isso. Eu vejo crianças pedindo aniversário com tema policial o tempo todo. Eu vejo as pessoas dando tchau para a polícia na rua, chamando, conversando, se aproximando da polícia. Tem, como toda profissão, tem gente que não é acessível? Tem. Tem gente boa e gente ruim em qualquer profissão, aí tem. Mas assim, a maioria dos policiais eu vejo assim, policiais muito acessíveis, policiais que se preocupam com a população, e isso tem gerado essa empatia.
E é muito legal isso, muito legal, assim. Pô, legal que a galera dá um... Bora falar de Na moral. missão. De Missão, quê? que é o que eles mais fazem, né? Mais usam. Missão. Você tem uma arma aí pra ele destrescar de mim essa mão? Tô brincando, tá liberado, tá liberado. Fica meia hora, tem meia hora. Tem meia hora pra tirar essa mão. Com o relógio parado. A última missão mais importante que você participou aqui no DF. É porque Ou a tá mais trabalhando, perigosa. A última missão mais importante que eu participei foi comandar esse jogo no final do Candangão. E foi as duas últimas, eu vou falar. Essa, porque foi um previsto, era 10 mil, foi 60 mil. E a gente conseguiu não ter nenhum furto interior de veículo. Não teve uma ocorrência de briga, não teve nada. Nossa, a gente já Foi conseguiu. uma festa bonita, né? Foi uma festa bonita. Inclusive a Record transmitiu, né? A final do Candangão. Isso, Eu estava lá isso. no Boa, estádio, boa. foi bonito. Foi uma festa bonita e o policiamento foi impecável. Eu digo graças a Deus porque eu sempre coloco Deus à frente. A outra situação, teve uma manifestação da CUT também, bastante manifestante, foi tranquila, garantimos a segurança dos manifestantes. Não teve um incidente também. E vários ônibus vindo de vários estados, a gente conseguiu garantir a segurança. Brasília tem essa característica também Sim. de ter muita manifestação, né, cara? Muita Capital do manifestação. Brasil, então você pega pessoas que divergem aí na opinião, divergem Isso. nos temas, tem Isso. esses negócios. Mas tem alguma missão que você lembra na tua cabeça aí, que fala, caramba, essa daqui marcou minha vida? Sei lá, seja um sequestro, seja até o próprio Lázaro. Vou contar uma história, ou- então, que marcou a minha vida. Que eu ou chorei, um parto. Eu chorei Você fez bastante. parto? Eu fiz uma negociação uma vez, onde o criminoso ele fez de refém uma família inteira. Na verdade, era uma mulher, seus 3 filhos pequenos e o caseiro. Isso numa chácara lá no Riacho Fundo. Entre Riacho Fundo 1 e 2. E eles tinham roubado um carro, foi perseguido pela polícia, aí bateu o carro. Um foi preso correndo e o outro correu e entrou nessa casa da chácara e fez toda a família refém. E eu fui o negociador. E não tinha equipe nesse dia. Eu fui negociador sozinho, porque era perto do Natal e não tinha equipe. Parece que não conseguiram achar. E aí eu cheguei lá sozinho, chamei o tenente que estava lá, ele para me ajudar sem ele entender de negociação. A gente começou a negociar e era um cara que estava com um revólver bem grande, cromado. E ele tirava na janela toda hora e botava. Ele pegava a criança pelo cabelo, colocava a arma na cabeça da criança, devia ter uns 3 anos. Eu não tinha nem filho na época. E com o dedo no gatilho e colocava uma arma na cabeça, ficava batendo. Esse aqui vai ser o primeiro a morrer, esse aqui vai ser o primeiro a morrer. E eu tentando manter a calma ali dele, manter minha calma também, que é bem difícil ali naquele momento. E a gente conseguiu fazer com que ele se entregasse e liberasse essas crianças. Mas foi bem tenso, porque ele quase matou essa criança várias vezes. Ele, inclusive, tinha amarrado todo mundo em volta do botijão de gás. Mas como que vocês conseguiram fazer com que ele se entregasse? Negociação. Eu fui conversando com ele. Você falava o quê? Ele falava que ia matar, que não sei o quê, e eu ia conversando com ele, falando pra ele. Eu falei, como é que eu posso te chamar? Posso te chamar de quê? Ele, não vou falar meu nome, não. Aí eu falei, posso chamar de Cabeça? Ele falou, pode. Aí eu comecei a chamar ele de Cabeça, e começamos a conversar. Ele foi pegando confiança em mim. Que Foi criando uma afinidade. O medo dele era de morrer. Ele estava a princípio, aparentava estar drogado. Sim. Então, o medo dele era de morrer. E eu fui garantindo para ele que ele não ia morrer. Que ele ia sair de lá comigo e que ele ia só responder pelo que ele fez. tem E toda se ele técnica, fizesse né? algo pior, ia ser pior para ele. E aí tem toda uma técnica. Eu não posso falar muita coisa que eu falei lá. Mas a gente conseguiu, teve uma hora que ele quase atirou em mim também, porque eu saí, a gente fica num abrigo, né? Escondido atrás de uma árvore, eu ficava bem em frente à casa. E eu conversando com ele, eu fui saindo dessa árvore sem perceber. Nessa hora ele apontou a arma para mim. Aí falou, agora você vai morrer. Aí eu falei assim, ó, o sniper tá te vendo. É só um toque aqui, ele te mata. Aí ele olhou e fechou a janela na hora. E não tinha sniper nada. Tinha. Rapaz, tipo que nós já... É toda uma estrutura, assim, a polícia militar é muito técnica nisso. Tem uns caras tipo americanos não mesmo? De Sim, filme? fica Aqui? 2 snipers. Os caras de longe? É, de longe. Se precisasse, a gente tem uma estrutura, senão chama teatro de operações, né? Pode ter um sniper apontando pro Manuel, alguma coisa? Ali, ó. O comandante do Bob tá ali. Tem um cara ali apontando. Irmão, briga comigo. A carinha dele Eu vim lá com de feliz. reforço. Eu vim com reforço hoje. Aí, Qual que foi aquela mais inusitada? não, deixa eu terminar de contar essa. Ah, aí terminou. aí terminei, a gente conseguiu tirar o pessoal. Aí nessa hora eu comecei a tremer, assim, que depois que acaba você fica bem tenso, né? Aí veio o bombeiro, um sargento do bombeiro chorando, falar comigo. Tenente, o pessoal quer falar com você lá numa ambulância do bombeiro. Eu pensei que alguém tinha morrido, alguma coisa, porque ele tava chorando, né? Aí quando eu cheguei lá, tava a mãe chorando, as 3 crianças chorando, e a criança do meio, que devia ter uns 5 anos, me abraçou e falou assim, obrigado por ter salvado a minha família.
Putz. E aí até eu fico com vontade de chorar agora, mas assim, foi bem emocionante. Criança pode chorar. Quem disse que o Policial grandão não chora? Hã? O policial chora? Choro, cara. Eu choro muito. É mesmo? Choro. Chorãozão Eu mesmo? vejo muita coisa ruim. E às vezes a gente tem coisa que a gente não pode ajudar. Aí tem que aliviar a A tensão, gente é né? ser humano, né? E a gente vai até onde pode. E se a gente não consegue salvar uma vida, a gente fica triste. É uma situação. Ainda mais quando uma operação envolve criança, né? Mulher, Sim. idoso, é sempre mais Sim, difícil, né? sempre muito difícil. Até achei legal falar disso, né, cara? Porque a gente tá passando por um momento onde muitos policiais estão sofrendo com questão psicológica, né? Você não tá falando o nome da PM, não. Falando, você é um policial. E o que você faz para aliviar essa tensão toda? Seja em casa, joga bola, toca violão... Eu vai tenho fazer uma mulher maravilhosa, que é amiga de vocês, que é a Nathalie Machado. Gente, boníssima. Boníssima. Da melhor qualidade. É um presente de Deus na minha vida. E ela tá me dando suporte. Ela tá comigo sempre em tudo. E a gente tá sempre um dando suporte pro outro. E a minha principal... O que mais me alivia é Deus, que me deu ela e me deu minha família. Inclusive, eu tô com um bebezinho agora de 6 meses. Dormir pra quê? Dormir pra quê? Mas é tão engraçado. Você acorda 3 horas da manhã e ela tá lá chorando. Quando ela olha você, ela... Você é pegando. É bom demais, é bom demais. Assim, tá tudo bem. Aí você fala, não posso brincar, senão ela não dorme de novo. Mas aí eu brinco, fico uma hora com ela legal brincando. demais. De novo. Aí dá tira um pouquinho a atenção, né, do dia a dia. Tira, e você muito sai do personagem que eu falo, sai um pouquinho do... Tirou ali a farda, Sim. não, você é o Miquel, você é o Miquelinho. Chama de Miquelinho que a gente jogou bola junto. Tem essa intimidade. Essa intimidade. Não, o cara que corta meu cabelo, meu barbeiro, ele me chama de Mimi. Mimi, eu desse tamanho, chega lá. Você vai no visagista ou não? A gente falou com o visagista outro Não, dia. é barbeiro mesmo, é 15 conto o corte. Ah, mas tem que botar... Vocês Não, não, ele aumentou, eu vou falar, ele aumentou agora. Você nunca usou Tem aquela bigode? parada de que policial não pode ter cabelo grande ainda? Nem tem? barba, né? Nem barba. Não Nem barba. pode, não. Não pode, só Não, tem um bigode. padrão, só o bigode. Já usou bigode? Já, ficou lindo. Cavanhaquezinho não pode, não? Cavanhaque não. Nem a barbichinha. Não. Bigode. Infelizmente não. Pô, tinha que se liberar, cara. Eu Vamos falar também com o acho. comandante. Só liberado o bigode. Só o bigode. E tem que ser grosso o bigode? Tem um padrão lá, agora eu não vou saber te falar qual que é, mas tem um padrão. Tem que ser grosso. Tu já... boa pergunta, mano. Tu já fez alguma coisa na PM? Tu foi tomar uma prisãozinha lá? Dentro Não, da PM? não. Você achou o coturno... É igual ao exército? Chegar com... Ah, você tá falando assim, não, já. Quando você tá formando, aí você não sabe das coisas, aí você deixa a farda mal passada, aí você toma. Aí eles chamam de fato observado. Aí você fica uma noite lá. Sério? Tipo, tem em colégio também. Isso é um negócio pra o ti. castigo, né? É tipo um castigo. Mas você faz isso com a molecada? Não, você faz isso Não, com hoje os- não, quando tô em curso de formação, mas quando eu tava. Mas no seu batalhão lá, você não dá uma Não, dura, não pode. Isso não tem no batalhão. Isso é mais em curso de formação. Mas chegar o cara todo bagunçado, falou... Não, aí Como esse não. ferro Assim, aqui. o que acontece? A gente vê toda a situação do policial, né? Sim. A gente conversa sempre, né? Nossos policiais, graças a Deus, principalmente no meu batalhão, eles chegam impecáveis lá. Pô, legal, Impecáveis. legal. Qual a diferença do Miquelo de farda pro Miquelo com essa camisa aí, por exemplo? Diferença nenhuma. A diferença que tem é que ali eu sou uma autoridade, né? É um policial, estou investido de uma função policial e tem que tomar as medidas que são cabíveis ali. Por exemplo, tem gente que não gosta de ser multado, tem gente que gosta que multe os outros, né? Mas quando é ele, eu não gosto. Mas eu sempre converso, vai ser, não, só vai ser multado. Não. Aí eu converso, quase sempre a pessoa sai me abraçando e pedindo desculpa pelo que fez. Pô, multar alguém deve ser muito chato, ainda mais que eu... Mas tem que multar, porque assim, é pro bem do povo. Por exemplo, lá na minha área, às vezes o pessoal estaciona em vaga de deficiente, cara. É um absurdo isso. Tipo assim, tem uns motoqueiros que sobem na calçada para levar o negócio, quase atropela as pessoas. Não tenho dó, porque ele pode causar um mal muito maior. Mas tem coisa que é boba ali, a gente conversa e Pô, resolve. imagina encontrar um amigo, né? Tu vai lá, teu amigo, tipo amigo na lei Eu seca, notifico. assim. Mas já viu? Na lei seca, principalmente. Nossa! Se minha mãe me ligar, eu falo assim, mãe, eu vou mandar Uber para você e depois a gente paga a sua Responde. multa. Responde. Depois- Mas eu não tiro. Então, por favor, mamãe. Meus amigos nem me ligam para pedir isso. É, né? Não, nem me ligam. Sabe que não vai dar certo. Não, eu não pago um sapo porque não tem nada, eu não sou o pai do cara, mas assim, não me liga porque sabe que eu sou certinho nisso aí. Pô, legal, aí sim, pô. A gente estava falando dessa missão aí, né? Que te emocionou bastante com essa criança, com essa família, enfim. E qual que foi aquela mais inusitada? Curiosa. Curiosa. Engraçadinha. Você, caramba, não tô acreditando que eu tô vivendo isso aqui. Ai, cara, foi esses dias. Ano passado, em junho do ano passado, a menina que trabalha em casa chegou gritando. Patrão, ela me chama de patrão, né? Patrão, tá pegando fogo no prédio da frente e ninguém tem coragem de entrar. E tem gente lá dentro. Aí a Nathalie falou, vai lá, amor, tô descalço. Vai do jeito que você tá.
Eu só calcei chinelo e fui. Ainda calcei chinelo, ainda desceu. Aí eu fui no meio do caminho e pensei, cara, se estiver pegando fogo, vou queimar meu pé, né? Porque agora já vai se era. queimar todo. Vou me queimar todo. Aí eu cheguei lá e consegui entrar no prédio. E ninguém conseguia entrar. Eu consegui entrar no primeiro pavimento ali, no subsolo da portaria, e estava cheio de fumaça, já estava extremamente denso. E aí eu comecei a tomar as atitudes porque as pessoas iam morrer lá para cima, porque estava subindo muita fumaça. E as pessoas não morrem do incêndio, se morrem da fumaça. Intoxicação, né? Aí, intoxicação. Aí eu pensei em fechar a porta do apartamento. E quando eu cheguei perto, saiu uma labareda de fogo que quase me levou. Aí eu voltei, consegui uma mangueirinha lá, fui esfriando a porta, peguei um casaco, puxei a porta e eu vi uma pessoa pedindo socorro lá em cima. Socorro, socorro. Eu só vi bem baixinho. Aí eu subi, não pensei duas vezes. Eu não consegui enxergar nada. Não dá para ver, estava muito denso. Eu tentei respirar bem devagar, no começo prendi um pouco a respiração e fui apalpando para chegar até lá onde essa pessoa estava. E aí, apalpando, eu vi de longe, porque ela tinha acabado de abrir a porta do apartamento dela, o apartamento dela não tinha sido tomado todo pela fumaça. Aí dava para ver um pouquinho a silhueta, um pouquinho de cima da cabeça dela. Aí eu fui lá, eu cheguei perto e vi que era uma idosa. E aí eu peguei ela pelas axilas aqui e, cara, parecia que tinha uma voz na minha cabeça falando, não pega ela no colo que você vai cair e vai derrubar ela. Porque eu tinha que descer as escadas ainda sem enxergar e tossindo. Aí eu peguei ela pela axila, fui descendo, fazendo uma força do caramba. Aí fui descendo, aí eu caía, botava ela no chão, assim, né? Ela servia como se fosse para eu não cair, aí um pêndulo. Aí eu ia descendo com ela, chegou lá embaixo, eu quase desmaiei. Aí eu entreguei para um rapaz que estava lá embaixo, leva lá para fora, que eu vou aí eu vou voltar lá para salvar o gato dela, que ela falou que estava lá. Aí eu não devia ter feito isso, aí eu voltei para salvar o gato. Aí já tinha tomado o apartamento, não enxergava mais nada. E eu dentro do apartamento me perdi, eu não conseguia sair mais do apartamento. Eu só vi o gato, miau, miau, e eu, cara, como é que eu saio daqui? Eu não vou achar esse gato. Aí, graças a Deus, subiu uma menina que foi muito corajosa, de 22 anos, a única que teve coragem de subir comigo. Depois, ela subiu, ela falou assim, Major, eu era Major na época, né? Major, Major. Eu ouvi a voz dela, eu fui em direção à voz dela e consegui pegar nela. Falei, vamos sair daqui, senão a gente vai morrer. Te desceu. Aí todo mundo foi para o hospital, menos eu. Eu não me sentia mal, mas quem entrou menos que eu na fumaça foi para o hospital. Os bombeiros estavam chegando também, né? Os bombeiros estavam chegando. Aí eu fui atendido pelo bombeiro, tudo. Aí depois... E achou o gato? Achou vivo. Ele entrou embaixo da cama e a fumaça não pegou ele. Pô, O sorte, tal hein? do gato é esperto. Ah, pai, 7 vidas, né, pai? Gato é- Vou te contar um negócio. Gato é E maluco. aí, todo mundo foi pro hospital, você saiu bem? Saí bem, mas A depois... Nathalie já tava lá? A Nathalie estava lá. Aí no final do dia, as pessoas me ligaram, estavam tudo internado, e menos eu. Aí eu comecei a passar mal. Falei, não é psicológico. Eu tentei segurar assim, não é psicológico, não fui pro hospital. Aí fiquei a noite toda tomando soro, descontaminando Você lá. não inalou a fumaça aqui? Inalei, até hoje eu tô tossindo. E a Já tem senhorinha, um a ano que senhorinha eu tô ficou boa? A tossindo. senhorinha ficou boa? Ficou boa. Pô, Ficou graças boa. a Deus. Graças a Deus. Tu já fez um parto? Não, eu já salvei uma criança engasgada. Boa. Eu era cadete, tava eu um amigo nosso que chama Como Sérgio. é que é o nome da manobra lá? Range? Isso, Reich? isso. Reich? Isso. Você pode ficar batendo nas... É Heineken, aquela marca de cerveja não, palhaço. É Heineken. Você tá louco. Heineken. É. Aí eu era cadete, estava aprendendo ainda. Eu estava fardado, que eu fui na casa da minha avó em Planaltina. Aí chegou uma mulher desesperada, me viu fardado e me entregou a criança. Aí eu comecei a desengasgar. A minha sorte que Gasgou tinha com o quê? Eu não lembro, cara. Eu tinha 20 anos, 21 anos. Ah, engasgou qualquer coisa. Já tenho 48, há muito tempo. Mas eu lembro que ela tinha engasgado, tava roxa já. Aí o meu amigo é bombeiro. Eu tinha acabado de... Na verdade, eu não era cadete, não. Eu era aspirante. E meu amigo era cadete do bombeiro. Aí ele sabia mais que eu, que chama Serginho. Aí eu passei para ele a criança. E aí ele continuou e a gente salvou. Caramba, rapaz, vou te contar, hein? Vou perguntar um negócio pra você agora como policial. Hoje, vou te falar assim, claro, você não tá falando o nome da PM, mas muita gente fala que o crime organizado tá tomando conta de Brasília. Você teme um pouco isso na rua? Você tem observado que a segurança, nesse sentido, infelizmente está ameaçada na capital do país com, sei lá, o crime organizado, né, de outras facções de outros estados aqui? Cara, eu vejo diferente. Eu vejo todos os estados, a maioria dos estados tem muito isso, mas no DF parece que eles tentam se filtrar e não conseguem. Eu vejo assim muito a ação tanto da Polícia Militar quanto eu vejo, né, da Polícia Civil, da Polícia Federal aqui. E tem núcleos, né, pessoas tentando implementar, tem até aquele do DF aqui, um grupo aqui do DF, mas é um combate ferrenho. Eu vejo assim, os policiais trabalham muito. Graças aos policiais daqui, todos os policiais, né, de todos, penal, militar, civil, trabalha muito e não deixa implantar, que ainda é um lugar seguro, cara. Mas A polícia... tentam chegar, né? As facções Tentam, e olha só, e tem tudo para chegar, porque assim, você vê o criminoso sendo preso, sendo solto, com 10, 15, 20, 100 passagens.
Você vê cara cometeu homicídio sendo solto. Você vê tudo quanto é coisa dificultando o trabalho do policial. Tudo que podem fazer para dificultar o trabalho. Vão botar uma câmera no policial agora. É importante, tal, não sei o quê. Mas será que o intuito é mesmo para ajudar o policial? Porque tudo que eu vejo é no intuito de, parece que, limitar o trabalho do policial. Muito policial morre porque ele fica, cara, o que eu vou fazer aqui? Não sei o que ali é um momento de tensão. E dependendo Decisão rápida, né? Tem que ser uma decisão rápida. É difícil isso. A polícia do DF, ela é bem estruturada? A PM. A civil eu sei que é. Inclusive, a civil, talvez do DF, é a polícia que mais recebe no Brasil. Não é isso? Eu não sei como é que é na PM. Você fala estruturada como assim? Estrutura, o efetivo, questão de Não, equipamentos. eu vou falar assim, a polícia daqui, nós temos bons, ótimos, excelentes policiais. Tem que ter, sim, eu vejo assim, na polícia daqui, tem que ter mais investimento. Não só daqui, mas do Brasil todo. Por exemplo, eu conheço a polícia dos Estados Unidos. Cara, você chega na polícia dos Estados Unidos, eles têm um stand em cada... Não seria um batalhão, é outro nome que eles chamam lá, né? Tem um stand, tem ginásio para os caras treinar, fazer arte marcial, fazer musculação, se preparar. Os caras têm equipamento de ponta, tem viatura pra caramba, tem um salário muito bom. Assim, eles são muito... Aqui no Brasil, cara, eu tava pensando nisso esses dias. Pô, eu ajudo pra caramba lá onde eu moro. Eu moro na 709 Norte ali. Toda hora que tem um crime, muitas vezes eu que atuei sozinho. Eu fui lá e prendi o cara. Tava na minha casa e prendi o cara. Agora, lá nos Estados Unidos, as pessoas brigam, querem um policial lá na rua deles. Aí a casa sai mais barato pro policial, o policial paga menos, o carro sai mais barato. Tudo policial tem vantagem. Sim. A gente não tem isso aqui. Eu vejo que falta essa valorização para todos os policiais aqui. E, por exemplo, você é um cara... É legal falar da vida dele, assim, da questão do Michelo, como policial, lógico. Rede social agora. Pô, o cara tá bombando, cheio de seguidor, tem colocado muito vídeo, feito uns comentários, tem umas brincadeiras. Como é que é o retorno? A galera segue, pô, acha engraçado, te procura muito como policial ou mesmo só como uma pessoa que ele segue normalmente? Essa tua linguagem com a galera, assim. O meu Instagram, eu devia ter começado antes, na época que tava bombando, que eu acho que eu teria mais seguidor. Eu comecei, acho que deve ter uns 3 anos meu Instagram. Ele não é tão velho. Não, 3 anos não, tem mais. Tem mais. 5 anos, 6 anos. Sim. Mas, assim, é um Instagram que eu comecei fazendo ali para mostrar minhas coisas pessoais mesmo. Aí comecei a postar coisa que o pessoal gosta, porque eu tenho esse feeling. Sim. Né? E a rotina. E o meu Instagram é orgânico, é um Instagram que cresce, quase todo mundo, quase 100% é do DF. E tem muita, como você falou assim, muita interativa, é muito engraçado. Eu posto coisa que tem nada a ver com a polícia. Tipo, Então, exatamente, essa é a curiosidade. O que a galera mais compra, a galera mais consome? São as dicas de segurança? Ou, por exemplo, Michelo sem farda, sei lá. não, Deus me livre, nem faço isso. Não! Não! Não, por exemplo... Entendi. Você entendeu? Eu pensei que você quisesse que eu tirasse fotos sem camisa, essas coisas assim. Não faço isso de jeito nenhum. Ou, por exemplo, um ladrão que acabou se dando mal ali. O que a galera mais comenta Cara, no meu Instagram eu posto tudo da minha vida. O meu serviço, né, da polícia, mas principalmente coisas cristãs. Posto muito verdade cristãs. E tem ajudado muita gente. Ah, legal. Não sei se eu ganho seguidor, mas assim, não me importa isso. Mas evangeliza muita gente e ajuda muita gente. Parte engraçada, comédia. Eu postei um dia desse uma mãe raiz lá, que já deu mais de 6 milhões de visualizações. Deve estar em 7 milhões de visualizações. Caramba. Até o Bebê Reborn você postou lá. Postei do Bebê Reborn também. E assim, coisas assim, do dia a dia, que é engraçado. Porque assim, para as pessoas refletirem. Eu gosto que as pessoas reflitam e tenham uma vida melhor. Tratem melhor o próximo, ajudem o próximo. As pessoas vão no resgate da mulher assim, o meu bebê engasgou. Tu chega a Bebê Reborn, o que tu faria? Não, fala sério, o que tu faria? Vai, pensa. Cara, eu não sei, velho. Tu falaria assim, então, minha amiga, te falar. A vontade que eu tenho é de pegar o Bebê Reborn e dar um bico, né? Qual que é o lema da sua vida que você vai levar para sempre? Versículo? Deus em primeiro lugar. E amar o próximo, mesmo que a ti mesmo. E amar o próximo mesmo seu inimigo. Mesmo que a gente trata mal. Porque mesmo assim, eu sendo policial, eu tenho que ajudar independente de qualquer coisa. Mesmo que a polícia me xingue, mesmo que a pessoa me critique, eu tenho que ajudar. Para quem tá acompanhando nosso podcast Opa! agora e sonha em ser policial, qual que é a dica que você dá? Você recomenda? Recomendo. É a melhor profissão do mundo.
você não tem rotina. Você pode estar hoje mexendo com cães, pode estar voando no helicóptero, pode estar no Lago Paranoá, pode estar no Batalhão de Operações Especiais fazendo situações bem críticas, você pode estar em vários locais, onde você quiser. Se quiser até mesmo estar no administrativo, você vai estar, que é mexendo no computador. E você ajuda muita gente, muita gente. Você não tem noção. O policial é o órgão do Estado que está em todos os lugares 24 horas por dia. Então, o policial, às vezes, é o pai de alguém. Às vezes, o policial é o psicólogo. O policial, às vezes, é aquele cara que vai dar um alimento para a pessoa que está passando fome. É porque isso não é mostrado o tempo todo, porque não tem como mostrar isso na TV o tempo todo. Mas, assim, os policiais ajudam muito a população. Então, entre. Se for um cara do bem, você vai gostar muito. Para encerrar o nosso podcast com chave de ouro, queria muito que você desse um baculejo a alguém do seu tamanho, Manuel. Deixa ele te dar um baculejo, por favor. Eu acho que todo... Não, por favor. Todo mundo... Não, pra lá. Não, primeiro que ele não pode, ele não tá fardado. Não, mas, pô, eu tô me Sem sentindo farda ameaçado. pode dar baculejo? Sem farda pode dar baculejo? Pode, dependendo da situação. Vai lá, dá essa Não, nessa situação não pode. Eu vou dar pode, baculejo não? dele, não. Eu tentei, né? Depois eu ele tentei. gosta. Eu tentei, mas tudo bem, vai. Miquelo Bueno, senhoras e senhores. Bate palma, Miquelo Bueno, foi legal demais. Falando um pouquinho sobre os bastidores, né, de um policial. Miquelão, obrigado pelo Mas tô papo. pensando até em largar o jornalismo e mexer com a polícia. Você tem Faz quantos isso não, anos? irmão, faz isso não. 35 Você dá não tem- tempo? Dá, só pra Polícia Civil, Você Fernando, também é bom. Você é muito alto. É. Tô brincando, ele é alto. Policial, qual é melhor? Militar, civil ou Tá doido, federal? Vai falar isso. Ah, eu vou falar, militar. É a melhor policial, polícia do mundo. Não, é porque policial. eu sou e eu Claro. conheço, eu falo, é a melhor, é a polícia que tá na rua de frente ali. E o melhor- É a linha de frente, é a parte melhor. que você mais, só pra gente encerrar rapidinho, a parte que você mais gosta da polícia é a adrenalina? É ajudar as pessoas. E adrenalina em segundo lugar. Também é bom, cara. E o melhor podcast? É o de vocês. Com essa, Melhor senhoras do e senhores. Gente, compartilha, curte, gostaram, manda mensagem. O que mais? Sugira convidados, não é verdade? Isso. Ó, e você pode curtir o nosso podcast, o Deu Liga, e todos os podcasts da Record lá no R7, no Spotify, no YouTube, no Deezer. Onde quer qual que você mais? esteja. Onde quer que você esteja. Nesse Brasil, Record Plus. Gente, vem pro Deu Liga, manda mensagem, manda camisetas pra gente também usar. Gostamos. precisando. Coisas aqui por cena. Vocês mandam tudo se vocês Manda quiserem, viu? Beleza? E o Miquelo, obrigado, Miquelo Bueno, Obrigado, pela participação. Tamo junto, Coronel Miquelo Bueno. Galera, É isso. até semana que vem. Ou até mais um episódio do Deu Liga. Faz o touch, grandão. Faz o touch, é nóis. Destrisca, que eu não tô bem contigo, não. Tu vai tomar um tiraço meu hoje. Tchau, Valeu. gente. Fui. Valeu. Tchau.